Nessa quarta-feira tem um jogo muito importante para o Fluminense, muito importante mesmo, que é um clássico contra o Botafogo. O Fluminense perdeu muitos pontos para os times pequenos, né? Empate com o Sampaio Corrêa, derrota para a Volta Redonda, e o Fluminense precisa recuperar essa pontuação nos clássicos. E o primeiro grande jogo da temporada 2025 é agora, nessa quarta contra o Botafogo, jogando fora de casa, é um engenhão, porque o estádio do Botafogo, meio a meio, né, 50% na capacidade da torcida, porque o mando é da federação, não é do Botafogo, nos clássicos do Campeonato Carioca, tem essa loucura aí. E o Fluminense precisa recuperar essa pontuação no primeiro grande jogo da temporada 2025 para o Fluminense. Aí é nesse momento que o Fluminense realmente vai ser testado. Foi muito constrangedor para mim eu assistir Fluminense e Madureira, lá em Cariacica, a forma lenta do Fluminense jogar, e à noite assistir São Paulo e Corinthians no Morumbi. Cara, voltaram juntos. Voltaram ali no dia 8, dia 2, do dia 2 ao dia 8, o São Paulo e o Corinthians voltaram à atividade. Eu acho que o Corinthians e o São Paulo voltaram dia 8. As duas equipes estavam com o time titular, né? O São Paulo com o Lucas, com o Oscar. O Oscar jogou uma enormidade. Olha que o Oscar estava no futebol bem abaixo do futebol brasileiro. Mas o Oscar é muito bom jogador. Luciano, né? O Corinthians com o Memphis Depay, time completo. Os dois, Corinthians e São Paulo. E quando eu vi esse jogo à noite, espetacular, o nível físico, explosão, velocidade, entrega no jogo dessas duas equipes, cara, parecia que já tinham voltado de férias há uns 2 ou 3 meses. Uma correria danada, completamente diferente do nível físico do Fluminense no jogo contra o Madureira e contra a Portuguesa. Não sei o que está acontecendo. Mas as outras equipes, os jogos que eu tenho visto no Campeonato Paulista, o Grêmio, o nível físico do Fluminense está muito abaixo. Isso é preocupante. E o Fluminense vai ter o seu grande teste nesse jogo de quarta-feira, num clássico, contra o Botafogo, né, o atual campeão da Libertadores. Eu não sei se o Botafogo vai botar o time titular, porque o Botafogo tem um jogo importante no domingo, que é contra o Flamengo, que é a Supercopa do Brasil, que é um clássico. O Botafogo não vai querer ser visto pro Flamengo, claro. Vai estar todo mundo vendo e aí vale caneco. É jogo único, é jogo de título. Mas o Botafogo também precisa vencer o Fluminense. E o Fluminense também precisa vencer o Botafogo. O Botafogo está em 6º e o Fluminense está em 8º no Campeonato Carioca. Os dois têm o mesmo número de pontos, que é 6. O Nova Iguaçu, que está no G4, tem 8. 2 pontos de diferença. Então o Fluminense precisa vencer o Botafogo também. Mas não sei se o Botafogo vai com o seu time principal. Pode ser que poupe 1 ou 2 jogadores. O jogador principal do Fluminense que está fazendo muita falta é o Arias, que pode ser, será reavaliado, pode ser que ele seja relacionado para a partida. Mas começar jogando eu acho muito difícil. Acho que o Arias deve ficar no banco de reservas e entrar no segundo tempo. Dependendo do decorrer do primeiro tempo, entra até no intervalo do jogo, né? De um tempo para o outro. Ou guardado para o próximo final de semana. Não sei. Vai ser reavaliado para ver se vai ser relacionado ou não. Mas o time está sentindo muito a falta do Arias. E está me preocupando muito a parte física do Fluminense, em comparação às outras equipes grandes que já voltaram e já estão usando seus titulares. Vamos lá. Eu vi uma grande parte do jogo do Vasco também, e eu achei que a equipe do Vasco também está um pouquinho mais acima na parte física que a equipe do Fluminense. É preocupante. Provável time do Fluminense, o Fluminense vai botar um time completo, o que tem de melhor, é o que está todo mundo ali. A única ausência deve ser, claro, deve ser não, será o Ganso, vai ficar ainda umas semanas fora. E essa indefinição com relação ao Arias. Pode ser que o Mano Menezes utilize a mesma formação tática que ele utilizou na última partida, com 4 jogadores no meio do campo. Lembra que é o Renato Augusto e o Isaac fechando mais. Tinha momentos que o Isaac abria pela direita, mas o Isaac participava mais das jogadas no meio de campo, num 4-4-2. Mas só que dessa vez não tem o Renato Augusto, esqueci do Renato Augusto. Renato Augusto machucou, fez uma luxação no ombro. Renato Augusto também está fora. Então o Fluminense tem um desfalque de 2 meias, Ganso e Renato Augusto. Então o Lima será o titular e ao lado dele pode ser que tenhamos o Isaac. Então o meio de campo do Fluminense seria da seguinte forma: Martinelli,
Hércules, Lima e Isaac, fazendo um quadrado no meio de campo e 2 atacantes, Keno e Germancano. Essa é a formação, para mim, a mais segura para esse jogo contra o Botafogo. A gente tem um histórico aí de 6 anos seguidos sem vencer do Botafogo, perdendo 6 clássicos seguidos. Isso não é ruim, é desconfortável. E pode ser que o Mano coloque mais gente no meio de campo. E pode ser que esse jogo contra o Madureira, o jogo passado, tenha sido um teste para preencher esse meio de campo para um jogo, para um adversário mais complicado, que no caso é o Botafogo, que vai querer tomar conta do meio de campo. Então você preenche aquele meio com 4 jogadores, o Martinelli, o Bernal, o Hércules, o Lima e o Isaac no meio de campo, e 2 atacantes. Ou partir por tradicional, que eu acho não tão ideal para um clássico assim, com um adversário de qualidade. É você colocar Martinelli, Hércules e o Lima. Somente 3 jogadores no meio de campo e 2 atacantes abertos. Tudo bem que o Keno ele costuma descer para ajudar na marcação, o Serna também. Mas, na minha opinião, o Serna deve ser titular no jogo contra o Botafogo, no caso da utilização do 4-3-3. Aí o Serna aberto na direita, o Keno aberto na esquerda e o Cano como referência. O problema é só ter o Lima no meio de campo e jogar com praticamente 3 volantes. Porque o Hércules é volante, o Martinelli é volante, o Lima também tem características de volante. Então por isso que é interessante o 4-4-2, com a entrada do Isaac, para ajudar o meio de campo. Ah, mas o Isaac ainda não jogou o que ele sabe jogar no Sub-17, eu sei, mas ele é meia. É elenco, irmão. Deveria ter contratado um meia armador, alguém para ajudar ele no meio de campo. Nesse momento só tem o Isaac para isso, né? Você vai botar mais um volante ali, vai botar o Nonato. Então são um time praticamente com 4 volantes contra o Botafogo. Alguém tem que ter um sopro de inteligência, de movimentos, ou até melhor para esse jogo contra o Botafogo. Eu ia para mais ousadia. Como? 4-4-2. Mas ao invés do Isaac eu colocaria o Riquelme no meio de campo. Aí seria Martinelli, o Hércules, Riquelme e Lima. Riquelme, ele tem qualidade, ele tem capacidade de fazer com que essa bola chegue no ataque. Ele sabe enfiar uma bola, ele sabe dar um bom passe. Lembra? No último jogo, ele veio e deu um passe de letra, ele deixou o Canóbio na cara do gol. Por aí. Vamos ver que time ele vai botar. Ó, o Uruguai, jogo válido pela segunda rodada do Sul-Americano Sub-20. O Uruguai derrotou o Paraguai por 6-0. O atacante La Vega jogou novamente como titular, ele é capitão da equipe. Participou de 2 gols, 2 assistências. O jogo foi 6-0 para o Uruguai, em cima do Paraguai. Ele, além de dar 2 assistências, ele foi muito bem aberto na ponta esquerda. Espero que ele vingue no Fluminense. Na seleção uruguaia está indo muito bem ali, aberto pelo lado esquerdo. Ele é bem preso ali, né? Parece que o técnico uruguaio não gosta dessa movimentação. Já no Fluminense ele vai ter que se adaptar e mudar de um lado para o outro, né? Vir buscar essa bola no meio de campo, ajudar na marcação. Mas é bom jogar, parece ser bom jogador, o La Vega. E o Wallace Davi renovou o contrato com o Fluminense. O contrato que tinha duração até abril de 2027 passa a valer até dezembro de 2029. Então de 2027 foi para 2029 o contrato do volante Wallace Davi. A multa rescisória do volante é de 50 milhões de euros. Legal. Vamos ver, é um bom volante. Está com desconforto muscular, já estará de volta. É uma boa opção para cabeça de área. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, dá essa moral pra gente. Tamo juntos. Tô indo nessa. Fui!